Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme chamado Honor Student, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. A história começa no ensino médio de Chicago, em uma pequena cidade japonesa. Os alunos seniores estão na sala de aula recebendo seus resultados de testes recentes. Um dos alunos é Miyamoto Azuka, uma estudante amigável, mas academicamente burro. Embora o teste tenha sido o mais fácil até agora, ela não acerta nenhuma resposta e pontua 0. Seu namorado Yoshida olha para o lado bom, afirmando que 0 é o número da sorte de Azuka. Eles são repreendidos pelo professor, que sabe se Azuka não começa a estudar, seu futuro é sombrio. Então, é hora de outro teste de história que Azuka teme. A primeira pergunta pede que ela dê o nome de um monumento famoso por conceder desejos quando oferecido uma moeda. Ela não sabe a resposta, mas em vez de deixar o espaço em branco, ela escreve o nome de um lugar aleatório chamado Gashieno. Justo quando ela coloca o nome no papel, luz brilhante pode ser vista fora da janela. Em algum lugar da cidade, um estranho caminho de selva forma por conta própria. No dia seguinte, ela e Yoshida estão a caminho da escola quando cruzar o caminho. Eles não se lembram de estar lá antes de hoje, o que os torna curioso. Deixando-se levar pela curiosidade, o casal decide explorá-la. Depois de 1 minuto de caminhada, eles encontram um santuário cujo nome eles não conseguem pronunciar. Azuka joga uma moeda e deseja obter 100 no próximo teste. Os dois então voltam para a escola, sem pensar muito na exploração. Eles obtêm o resultado do teste anterior e Azuka pontua 5 em 100. Ela bufa de si mesma por acreditar no poder do santuário. Naquele dia, a turma tem mais um quiz sobre política mundial. A primeira pergunta lhes nome do atual primeiro-ministro japonês. Azuka não tem a menor ideia, mas em vez de deixar o papel em branco, ela escreve o nome de Yoshida nele. Ela não sabe as respostas para nenhuma das perguntas depois disso, então, em vez disso, ela tira uma soneca. Depois da escola, Azuka e Yoshida vão até a casa para sair. Assim que eles entram, eles ouvem o barulho de seus pais discutindo. Seu pai é um vendedor que está prestes a ser demitido, enquanto sua mãe tem um caso com um homem mais jovem. Azuka pede a Yoshida para ignorá-los e o leva para seu quarto. A caminho, ele percebe pratos e tigelas vazios do lado de fora de uma porta. Acontece que Azuka tem um irmão gêmeo chamado Keizuki. Ele costumava ser o melhor em seus estudos, mesmo desde o ensino fundamental. Ele nunca marcou nada menos do que uma pontuação total em cada teste. Mas isso é até um dia em que ele falhou no vestibular. Como ele era conhecido como o melhor marcador, o fracasso foi muito duro para ele. Desde então, ele se trancou em seu quarto. Ele não fala com ninguém e está sempre no computador jogando. Azuka fica de mau humor depois de falar sobre seu irmão. Para fazê-la se sentir melhor, Yoshida vai ao supermercado comprar algo para comer. Em outro lugar, o ensino deles está corrigindo as provas. De repente, o santuário começa a brilhar, e assim como os óculos do professor. Um tempo depois, Azuka liga para Yoshida e pergunta o que está demorando tanto. Yoshida afirma que está muito ocupado e não poderá sair hoje. Logo após a ligação, ela recebe uma mensagem de seu colega de classe, dizendo que Yoshida está com grandes problemas. Acontece que ele foi escolhido como primeiro-ministro do Japão. As entrevistas dele posar para a câmera como primeiro-ministro está se tornando viral nas mídias sociais. No dia seguinte, Azuka vai para a escola, ainda confusa sobre como seu namorado que foi ao supermercado transformado em primeiro-ministro. Várias outras notícias sobre os presidentes de diferentes países indo desaparecida também está circulando pela escola. O professor chega com os trabalhos corrigidos e entrega o dela para Azuka com um grande sorriso no rosto. Surpreendentemente, ela conseguiu notas completas no teste, embora ela tenha deixado a maior parte vazia. Ao olhar mais de perto, ela percebe que Yoshida se tornou o primeiro-ministro porque ela escreveu isso no teste. De forma similar, os presidentes de outros países estão desaparecendo porque ela deixou todas as outras perguntas em branco. O santuário concedeu-lhe o desejo, mas de uma maneira diferente do que ela pensava. Agora, o mundo vai mudar de acordo com suas respostas para ela tirar a nota máxima. Para resgatar seu erro, ela pesquisa no Google todas as respostas certas e as anota no teste papel. Felizmente, o plano funciona e Yoshida é demitido em seu primeiro dia de trabalho. Os presidentes de todo o mundo também são encontrados instantaneamente e tudo volta ao normal. Então é hora do próximo teste. Desta vez, Azuka não está nervosa porque nada pode ser alterado se ela responder errado em um teste de matemática. Depois da escola, Yoshida encontra Azuka novamente e conta a ela como ele foi demitido.
Asuka o acalma antes de contar a verdade sobre seu estranho poder. Yoshida não acredita nela e pede que ela escreva algo para provar isso. Mas antes que ela possa, uma torre no meio da cidade começa a balançar. Isso é por causa de um erro que ela cometeu no teste de matemática. O casal corre imediatamente para a sala do professor e corrige o erro, finalmente trazendo a torre à sua forma original. Mesmo os especialistas em TV não podem explicar o que fez o prédio balançar. Ao voltar para casa, Asuka e Yoshida vão para o local onde o santuário era anteriormente. Mas desapareceu completamente por enquanto. Como não se lembram do nome, não tem como procurá-lo novamente. Agora, a única maneira de salvar o mundo é Asuka estudar muito e acertar todas as perguntas. Determinada a fazer o seu melhor, ela se senta para estudar naquela noite, mas adormece alguns minutos depois. Na cena seguinte, Asuka e Yoshida estão do lado de fora da sala do professor, esperando pacientemente que ele corrija os testes recentes. Como esperado, Asuka recebe a nota máxima, mas ela espera que não faça uma diferença significativa a mudança no mundo. Ao voltar para casa, seu pai a cumprimenta com entusiasmo, tendo feito a maior venda de sua carreira. Asuka, sem saber, escreveu que a água da torneira é a fonte de energia mais valiosa no último teste. Esse fez as pessoas comprarem mais purificadores de água e, por sua vez, fez com que seu pai ganhasse muito dinheiro. Ela entra em pânico por em segundo lugar, mas depois de ver seu pai feliz, ela decide manter o mundo como está por enquanto. Mais tarde naquele dia, as notícias relatam um monte de tumultos acontecendo ao redor do mundo por água. Quando as coisas saírem do controle, Asuka rapidamente corrige a folha de respostas e muda o mundo de volta ao normal. De repente, ela tem uma ideia para resolver os problemas conjugais de seus pais usando o poder que ela tem. No próximo teste, perguntam-lhe o nome do astronauta que está prestes a fazer uma longa viagem ao espaço. Ela escreve o nome do namorado da mãe e o manda para o espaço no dia seguinte. Por causa disso, ele termina com a mãe dela. Ela começa a se concentrar em sua família e seu marido depois de sua partida. A vida de Asuka não poderia ficar melhor. Agora, a única pessoa que ela tem para ajudar é seu irmão gêmeo Keisuke. No próximo teste, ela escreve que seu irmão sairia e desejaria a todos um bom dia. O plano não funciona como ela pensava porque, em vez de Keisuke sair, seu pai em seu quarto e o força a sair. Isso causa uma grande discussão na família. Isso revelou que seu pai foi novamente ameaçado de ser demitido e sua mãe começou a enviar mensagens de texto para outros homens. Asuka finalmente registra que resolvendo seus problemas com o poder é apenas temporário. Ela começa a fazer um esforço real para falar com seu irmão. Como ele ainda é um gênio acadêmico, ela se senta do lado de fora de sua porta e estuda em voz alta todos os dias. Ela comete vários erros que incomodam Keisuke, mas ele não a corrige por alguns dias. Então, um dia, ela tenta pular um problema de matemática porque é muito difícil. Keisuke fala pela primeira vez e a ensina a resolver. Por causa da orientação de seu irmão, Asuka começa a estudar mais, mesmo que ele só fale com ela através de uma porta fechada. Eventualmente, seu pai começa a ler livros para vendedores e faz um esforço extra em seu trabalhar. Sua mãe também exclui todos os números de seus amantes de seu telefone e se concentra em sua família. Uma semana depois, Asuka marca a nota máxima em um teste sem a ajuda de ninguém. Ela corre para Keisuke com as boas notícias, mas ele se recusa a abrir a porta mesmo assim. Na manhã seguinte, Asuka e seus pais estão na mesa de jantar desfrutando de uma refeição. Para sua surpresa, Keisuke desce e os cumprimenta. Ele também pede desculpas a seu pai por dar e promete fazer melhor a partir de agora. Um dia, a caminho da escola, Asuka e Yoshida encontram o primeiro papel de teste dentro da bolsa de Asuka. Ela tinha rasgado porque ela marcou apenas 5 em 100. Ela junta as peças que de repente formam a passagem ao santuário. Só então, ela percebe que escreveu sobre um santuário que concede desejos chamado Gashiemo como a primeira resposta. O santuário deve ter se manifestado por causa disso. O casal rapidamente vai ao santuário e implora para reverter o desejo e mudar o mundo de volta ao normal. Eles esperam que algo aconteça e ficam desapontados quando nada muda. Na escola, o professor faz mais uma prova, desta vez sobre geografia mundial e população. De repente, Asuka lembra que o santuário só concedeu seu desejo porque ela ofereceu uma moeda. Isso significa que para reverter o desejo, ela terá que pegar a moeda de volta. Ela rapidamente completa o teste e corre para recuperá-lo. No entanto, a moeda está dentro de um baú trancado. Ela usa uma vara para tentar tirá-lo e é quase bem-sucedida. Em outro lugar, Keisuke e seus pais estão conversando sobre seu futuro. Ele está feliz por finalmente ter superado o hiato e está animado para a vida à frente.
Sua mãe também lamenta ter incomodado tanto o marido. A família finalmente resolve suas diferenças em uma sessão. Simultaneamente, vemos o professor de Asuka corrigindo o teste mais recente. Ele chega ao jornal de Asuka e ela marca 100 como de costume. Ao mesmo tempo, ela acidentalmente deixa cair a moeda de volta no baú. De repente, a moeda brilha uma luz brilhante sobre ela. Segundos depois, ninguém está na frente de um santuário. Na verdade, toda a cidade, o país e o mundo estão vazios como se todo ser humano desapareceu do nada. Na última cena, vemos que Asuka perdeu a última pergunta do teste recente. A questão pergunta qual é a população mundial atual. Desde a Asuka deixou em branco, os humanos param de existir.